Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine um guerreiro tão poderoso e tão temido, que mesmo depois de morto, tiveram que cortar sua cabeça e expô-la em praça pública para provar que ele não era imortal. Agora imagine que esse mesmo guerreiro, mais de 300 anos depois, dá nome a feriados, estampas de camisas e se torna o símbolo máximo da luta por liberdade no Brasil. Essa é a história de Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares. Hoje, a gente vai te contar quem foi esse homem, como ele construiu uma nação livre no meio da colônia e por que, até hoje, ele é um herói tão importante. Vamos nessa? Para entender a lenda de Zumbi, precisamos voltar no tempo e conhecer o lugar que o forjou. A Serra da Barriga, no coração da antiga capitania de Pernambuco, hoje o estado de Alagoas. Naquela época, o Brasil colônia vivia o auge do ciclo do açúcar, um sistema movido pela exploração brutal de africanos escravizados. Foi nesse contexto, por volta de 1590, que um farol de esperança começou a brilhar naquelas matas. O Quilombo dos Palmares. Palmares não era um simples esconderijo. Era uma verdadeira nação. Uma república livre formada por negros que escapavam da desumanidade dos engenhos. Lá, eles reconstruíam suas vidas, organizados em vilarejos chamados mocambos, com sua própria agricultura, cultura e sistema de governo. A geografia da serra era uma fortaleza natural, cercada por rios, matas fechadas e com visão privilegiada do horizonte. Uma defesa que os quilombolas aprimoraram com paliçadas e armadilhas, tornando o local quase impenetrável e perfeito para avistar o inimigo antes que ele chegasse. Foi nesse cenário de resistência constante que, em 1655, nasceu Zumbi. Mas sua história começa de forma trágica. Com apenas 6 anos, durante um dos ataques a Palmares, ele foi capturado e entregue a um padre português, Antônio Melo. Zumbi foi batizado com o nome de Francisco, aprendeu a ler e escrever em português e latim, e servia como coroinha. Uma tentativa de apagar sua identidade e assimilá-lo à cultura dos colonizadores. Mas o chamado de suas raízes era mais forte. Aos 15 anos, ele rejeitou o destino que lhe foi imposto e fugiu, fazendo o caminho de volta para a Serra da Barriga. De volta ao lar, o jovem Francisco abraçou o nome Zumbi e reencontrou seu povo e seu verdadeiro propósito. Sua coragem não demorou a ser testada. Em 1675, com apenas 20 anos, ele liderou a resistência contra um grande ataque português. Foi nessa batalha que Zumbi se consagrou como um estrategista e guerreiro formidável, forçando os soldados a recuarem para Recife. O menino que foi tirado de Palmares voltou para defendê-lo com uma fúria implacável. Anos de guerra se passaram e a resistência de Palmares parecia inabalável. O governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, frustrado por não conseguir derrotar o Quilombo militarmente, tentou um novo caminho: a negociação. Em 1678, ele propôs um acordo ao então líder máximo do Quilombo, Ganga Zumba, que era tio de Zumbi. A proposta era sedutora, mas perigosa. O governo oferecia liberdade para todos os quilombolas nascidos em Palmares e terras para que vivessem em paz, mas com uma condição: eles deveriam se submeter à autoridade da coroa e, crucialmente, parar de aceitar novos fugitivos. Ganga Zumba, exausto por décadas de conflito, viu no acordo uma chance de paz. Mas Zumbi, com apenas 23 anos, se levantou contra o próprio tio, enxergando a armadilha por trás da oferta. Para Zumbi, aquilo era uma traição. Como aceitar uma liberdade parcial que condenaria milhares de irmãos a continuarem acorrentados nos engenhos? Palmares não era apenas um refúgio, era um símbolo de luta. A verdadeira liberdade, para ele, não podia ser negociada. Ela deveria ser para todos, ou não seria liberdade de verdade. A divergência causou uma ruptura. Zumbi assumiu a liderança da facção que se recusou a negociar, e por volta de 1680,
tornou-se o novo líder de Palmares. Com ele, o Quilombo viveu seu período de maior resistência. Ele não era só um guerreiro, era um estrategista militar nato. Zumbi organizou um exército permanente, aperfeiçoou as táticas de guerrilha na mata e criou as paliçadas, armadilhas mortais feitas de troncos pontiagudos escondidos no chão, projetadas para neutralizar os cavalos e soldados inimigos. Mas a coroa portuguesa, sentindo-se humilhada, não iria desistir. A existência de Palmares era uma afronta direta ao seu poder. Em 1694, o governo contratou o temido bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, conhecido por sua brutalidade, para liderar a ofensiva final. Foi uma das maiores expedições já enviadas contra Palmares. Com artilharia pesada e um exército de milhares de homens, ele sitiou o coração de Palmares, o mocambo da Cerca do Macaco, a capital fortificada. Após um cerco brutal que durou 42 dias, com bombardeios incessantes e combates corpo a corpo, a resistência finalmente caiu. Zumbi, ferido, conseguiu furar o cerco e fugir para a mata, recusando-se a se entregar. Mesmo com o Quilombo destruído, ele não se considerava derrotado. Por quase 2 anos, continuou a liderar ataques de guerrilha a partir de esconderijos na serra, até ser traído por um antigo companheiro, que, sob tortura, revelou seu paradeiro. Após a queda de Palmares, Zumbi conseguiu escapar e se manteve na clandestinidade, resistindo por quase 2 anos. Mas a perseguição era implacável. Traído por um de seus antigos companheiros, seu esconderijo na Serra Dois Irmãos foi revelado. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi localizado, emboscado e morto em combate. Mas a fúria dos colonizadores não terminou com sua morte. Eles queriam destruir não apenas o homem, mas o símbolo que ele representava. Seu corpo foi mutilado. Sua cabeça foi cortada e levada para Recife, a então capital da capitania de Pernambuco, o centro nervoso do poder colonial na região. Lá, ela foi exposta em praça pública, no alto de um mastro, para que todos vissem. A mensagem era brutalmente clara: desmentir a lenda de que Zumbi era imortal e aterrorizar qualquer pessoa escravizada que sonhasse com a liberdade. Queriam mostrar, de forma inequívoca, o preço da rebeldia. Sem sua liderança máxima, os focos de resistência de Palmares ainda lutaram por mais alguns anos, mas o grande Quilombo acabou se desfazendo por completo por volta de 1710. Parecia o fim. Mas a história tem dessas coisas. O corpo pereceu, mas a lenda se recusou a morrer. Por séculos, a memória de Zumbi sobreviveu onde o poder colonial não podia alcançar. Na oralidade, passada de geração em geração. Viveu nos cantos das rodas de capoeira, nos rituais dos terreiros e na resistência cultural e silenciosa do povo negro. Foi só no século XX, com a ascensão dos movimentos sociais negros, que a figura de Zumbi começou a ser resgatada do sussurro e trazida para o centro do debate nacional. Em 1985, a Serra da Barriga, o local sagrado de Palmares, foi tombada como patrimônio. Em 2007, transformou-se no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Em 2011, a data de sua morte, 20 de novembro, tornou-se o Dia Nacional da Consciência Negra. E, finalmente, em 2024, a data se tornou feriado nacional em todo o Brasil. O homem que tentaram apagar virou feriado. O criminoso para os colonizadores foi ressignificado como herói nacional. Zumbi dos Palmares é a prova viva de que certas sementes, mesmo enterradas com violência, um dia florescem. Sua luta não terminou com a morte. Ela foi, e continua sendo, passada adiante. A história de Zumbi não é só sobre o passado, é sobre o presente. É sobre a luta contra o racismo, sobre a busca por representatividade e sobre a construção de um país que ainda precisa aprender a valorizar todos os seus heróis. Lembrar de Zumbi no dia 20 de novembro não é apenas celebrar, é reafirmar que a liberdade nunca é dada, ela é conquistada. Se você chegou até aqui,
Já sabe, esse vídeo é uma homenagem. Dá aquele like para mostrar que essa história importa. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. E me conta nos comentários. O que você sente ao saber que a luta de zumbi hoje é feriado nacional? O que isso representa? Compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos espalhar conhecimento e manter viva essa memória. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!